there's coming forth 7 mysterious thunders that's not even written at all. E então vem 7 trovões misteriosos que nem mesmo estão escritos. Right. Isso é certo. And I believe that through those 7 thunders E eu creio que através destes 7 trovões will be revealed in the last days será revelado nos últimos dias in order to get the bride together for rapture and faith. a fim de reunir a noiva para a fé de rapto. Because what we got right now, we wouldn't be able to do it. Porque com o que temos neste momento agora, nós não seríamos capazes de fazê-lo. There's something we've got to step farther. We can't have enough faith for divine healing hardly. Aí está algo. Devemos avançar em direção a algo. Nós dificilmente podemos ter fé suficiente para a cura divina. We've got to have enough faith to be changed in a moment. Nós temos que ter fé suficiente para sermos mudados no momento. Be swept up out of this earth. And we'll find that after a while, the Lord willing, find where it's written. E sermos tirados desta terra. E depois de algum tempo, o Senhor permitindo, descobriremos onde está escrito. Then all the judgments of these evildoers, Então todos os julgamentos destes obradores de maldade, I see down through the ages that these seals has been breaking. agora veja, através das eras destes selos, têm sido abertos. Until now, the last seal is broken. Até agora, enquanto o último selo é rompido. And now, as they have been watching in on these seals and just presuming what they were doing, E agora, enquanto eles têm observado estes selos e apenas presumindo o que eles estavam fazendo, now at the end of the ages, of the church ages, agora no final das eras da igreja, all these evildoers take place and head up in the tribulation. todos estes obradores de maldade tomarão lugar, se dirigirão à tribulação. All of these evildoers of the 7 seals has been working mysterious in the church. Todos estes obradores de maldade dos 7 selos que têm operado misteriosamente na igreja. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler São João capítulo 14, versículo 12. Bem, os parágrafos que acabamos de ouvir aí na voz do irmão Brana e do irmão Leônidas é o 75 e 76 do primeiro selo. São João 14, verso 12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Grande Criador, nós te damos graças por estar vivo, por ser abençoado por ti, através da sua palavra. Porque não há bênção fora da palavra, Senhor. Todas as bênçãos para os eleitos estão dentro da palavra. Aquilo que o Senhor está fazendo hoje, a revelação da palavra que foi dada através do 7º anjo e o ministério da esposa de Cristo agora, disseminando estas verdades para o mundo, é a única coisa que pode fazer-nos firmes, felizes, fiéis, reconhecendo tua obra. Ajuda mais o seu povo agora. Enquanto expomos sua palavra, manifesta seu grande poder em cada coração.
para a glória do teu precioso nome. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar-nos. Uma grande era que viria. Tem coisas que as pessoas estão esperando e aquilo já aconteceu. A grande era que viria era no tempo do irmão Branham. Isto já aconteceu. O irmão Branham fala sobre isto e nós vamos também manifestar um pouquinho. Comecei ontem em Rio Claro, mas o tempo não deu. Então vamos falar mais um pouquinho sobre uma grande era que viria. Ele está falando com respeito a Salomão, no parágrafo 241 da mensagem Provando a Sua Palavra. Ele diz, pensando em Salomão, pensamos em Salomão, naquele grande milênio dos judeus, quando nenhuma nação se atrevia a tocar neles. Isso daqui ele está falando lá atrás, não é de um milênio que vai vir aí, não. Está falando do tempo de Salomão, que era um grande tempo, uma grande era para os judeus. Nenhuma nação atrevia a tocar nos judeus no tempo de Salomão. E aquele grande dom de Deus estava no profeta, que fez a rainha conhecer todos os segredos do coração. Nada se escondeu. Ela chegou ao ponto de dizer, olha, o que falaram a seu respeito foi muito pouco, pelo que eu estou vendo agora. Era tão grande o que ela viu, a rainha de Sabá. Irmão Branham citou as mesmas palavras de Jesus Cristo. Ela se levantará no dia do juízo e julgará esta nação, porque ela veio dos confins da terra. E eis aqui quem é maior do que Salomão. Isto é tão importante, porque o irmão Branham repetir as mesmas palavras, porque aquilo estava acontecendo nesta grande era, onde somente a rainha, a esposa, é que sabe os segredos do coração, porque ela conhece a revelação que estava no coração de Deus e foi feita manifesta através do sétimo anjo. Se você não consegue ver aquilo lá dentro, é porque não faz parte da esposa. Só a rainha conhece seus segredos, seu mistério, ninguém mais conhece. Para os demais, aquele homem é misterioso, mas para a esposa dele, não. Ela conhece todo o mistério dele. Para as denominações, Cristo é misterioso. Para a esposa, não há nenhum mistério mais. Ela conhece os segredos que estavam dentro de Cristo. E Cristo é a palavra. Vamos aprendendo mais um pouquinho sobre isto, porque não tropeçaremos no casamento. As pessoas esperam Jesus vir do céu e elas casarem com Jesus. E o casamento já foi feito em 1963 e elas perderam o casamento. E hoje o tempo da esposa de Cristo, porque aquele foi o tempo do ministério do irmão Branham, quando veio fazer o casamento. É o ministério do Filho do Homem que faz esse casamento. Então foi no tempo do irmão Branham. E era uma grande era que viria. E as pessoas passaram por alto, não viram o que estava acontecendo, que ninguém, não havia uma nação que podia
levantar contra Israel no tempo de Salomão. E ele revelou tudo o que ele tinha para a rainha. E aquilo que Deus tinha estava no coração de Deus. O sétimo anjo, William Branham, revelou tudo isso para a rainha. Fez claro, todos estes segredos nós conhecemos, estes segredos que os nossos antepassados não puderam conhecer. Nem Moisés ficou sabendo disso, Noé, Elias, Jeremias, os grandes profetas. Era mistério que estava no coração de Deus. Foi-nos declarado nesse dia final. Irmão Branham pregou a mensagem Cristo, mistério de Deus revelado, provando que o mistério é revelado unicamente à esposa. Não importa quantas pessoas escuta, só a esposa recebe aquela revelação, mais ninguém. Então, esse tempo que aconteceu esta revelação, se você puder notar, ninguém pode atrever tocar no eleito que tem a revelação que Paulo não teve, Irineu não teve, Martim não teve, Columba não teve, Wesley não teve, pentecostais não tiveram. Agora a esposa tem todos os mistérios revelados. O que estava escondido no coração de Deus foi exposto, foi feito claro para nós podermos conhecer o nosso esposo. Amém? Agora não vai te enganar quando eu começo a revelar o esposo. O esposo é a palavra revelada. A palavra revelada, aí você, se o esposo é a palavra revelada, o esposo é o verbo, o esposo é o cordeiro, ele converteu-se em leão, ele é o mesmo. O esposo é o advogado, ele converteu-se em juiz, ele é o mesmo. Então, quando chega nesse tempo final, quando termina as eras da igreja, nós vivemos o último dia. Eu alcancei uma luz nisso daí, que é tão tremenda que o profeta fala sobre estas coisas. É tão simples, mas aquilo quando abre, clareia muito para a gente. Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E a gente sempre fica pensando num dia de 24 horas. Ele esteve conosco todos os dias. Primeira era, segunda era, 7 eras. Durante 7 eras, que os 7 meses apontam para 7 eras da igreja, que contava desde abril até outubro, a festa em Israel. E aqueles 7 meses, irmão Branham diz, aponta para 7 eras da igreja. E cada dia Deus prometeu estar conosco e ele esteve. Esteve no dia de Paulo, no dia de Irineu, no dia de Martim, no dia de Columba, nos dias de Lutero, no dia de Wesley. E Deus esteve conosco no dia de Branham. Estarei convosco todos os dias. Aí, o que me veio, ele não parou ali. Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Os dias são 7 eras da igreja. Ele tem estado conosco com cada mensageiro. Cada dia deste, ele veio e se manifestou, se revelou. Mas nós vivemos do outro lado, porque os dias foram manifestados dentro destas 7 eras da igreja. Estarei convosco todos os dias. Mas ele prometeu estar também no fim do mundo, até que consuma tudo, eu estarei convosco. Então, isto toca a nós, aqui no fim do mundo. Você sabe que o Brasil é o fim do mundo, é o último país descoberto, é um país do fim do mundo. E aqui, irmão Branham não pôde vir, porque aqui pertencia ao ministério da esposa. Nós já lemos sobre isto,
que o próprio irmão Branham diz que a esposa, ela é morena. Ele não diz que ela era branca, como a América, que a Bíblia diz que ela é morena. Salomão falou que ela é morena. Irmão Branham falou, até na visão que ele teve, ela é morena. A esposa é morena. E quando o irmão Branham pensou que era alguma cidade ali dos Estados Unidos, Deus chegou para ele e disse: eu não disse para você que era esta cidade. São gente morena. E aí o irmão Branham começou do México para cá. Ele diz: o grande México. E nós sabemos que o povo moreno está aqui na nossa nação. É um privilégio nosso, uma grande era que viria. E esta era veio no tempo do profeta. Uma grande era, a era que se conheceu o coração dos homens, os segredos que estavam escondidos nos homens e o segredo que estava escondido em Deus. Aquele segredo foi feito claro para todos nós. Amém? Vence qualquer coisa que te atrapalhe para você poder não perder estas coisas desta grande era que o irmão Branham diz aqui, uma grande era que viria, onde nós ficamos conhecendo coisas que os demais não conheceram, as eras anteriores à nossa não conheceram. Hebreus 11, 39 e 40 diz que para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados, porque não há perfeição enquanto o cabeça não chega, e as demais eras não tiveram cabeça, o cabeça viria, entende? As demais eras apontam para o corpo da pirâmide, mas a era do Filho do Homem, quando Deus manifestou em carne em William Marion Branham, era a era da cabeça, e provou tanto que era a era da cabeça, da pedra de coroa, que faltava para coroar a pirâmide, que Deus mesmo desceu do céu, o anjo forte, em Apocalipse 10:1, ele desce do céu em forma de pirâmide, ele vem numa velocidade tremenda, com 7 anjos da eternidade, e para sobre o monte pôr do sol, porque ali estava completando a pirâmide, o cabeça chegou. Aí o irmão Branham diz na mensagem, deixa eu ver aqui direitinho para deixar para você tudo, pondo-nos me perdoe, o único lugar provido por Deus para adoração, 202, estamos na pedra de coroa. A grande era que viria era a era da pedra de coroa. Irmãos, isso passou que nem os Estados Unidos perceberam, nem os que tiraram foto perceberam. O irmão Branham diz, com a atração sobre a montanha, 150, ele diz, eles estavam tirando fotos lá do Monte Lemon, tirando fotos do Monte Pôr do Sol, mas eles não viram quando estávamos flutuando no ar, tirando foto e não vendo. Eles não puderam ver o que estava acontecendo, a grande era que viria tinha chegado. Agora a gente sabe, virá um período de milênio depois para o povo de Deus, mas você não pode nem estar no milênio se não viveu esta grande era do Filho do Homem, quando os segredos dos corações dos homens foram declarados, e o próprio Deus declarou o segredo do seu coração para a sua esposa. Amém? Isso daqui para mim é tremendo. 202, único lugar provido por Deus para adoração. Os luteranos, sob a justificação, foram os pés, subindo assim um pouco, logo Wesley com a santificação, depois os pentecostais foram os braços com as obras e os atos. Tiveram que ser armênios, tiveram que ser legalistas, porém agora temos chegado à cabeça, a pedra de coroa, e a pedra de coroa clama graça, graça. O único lugar que a graça está é exatamente na esposa de Cristo. Aquilo desceu, aquele Cristo desceu e está dentro de cada um de nós através da palavra. Vamos perceber que o nosso casamento com o Filho de Deus, esse casamento deu através do ministério do Filho do Homem, quando Deus estava manifestado em carne. O casamento é a sua união com a palavra. Nunca põe na sua cabeça que esse casamento é a sua união com um homem. O casamento natural é a união de uma mulher com um homem.
O casamento de Cristo e a igreja é a união da igreja com a palavra. Se não fosse assim, o irmão Branham não teria pregado como nós temos aqui na sua mensagem. É tão tremendo essas coisas que ele pregou. Porque este é o meio do casamento. E as pessoas estão aguardando Jesus Cristo vir para eles casar com Jesus. Quando Jesus não vem do jeito que eles pensam. Eles estão pensando em Jesus vir com sinais de cravos. E o próprio irmão Branham diz, se ele vier desta forma que Hoffman pintou aos 33 anos, eu não o aceitaria. O próprio irmão Branham diz, eu não aceitaria. Então, essas coisas nós temos que guardar, porque foi o profeta que falou, alimento espiritual 153. Vai marcando, porque isso daí é bom para você examinar. Não creia em tudo que eu prego, não. Examine primeiro, desculpe. Examine. Certo? Não creia no que os pregadores pregam, não. Examine. Você tem que parar e examinar. Ah, vai tomando tudo, engolindo de qualquer jeito? Não. Vai, examina. Foi o William Branham que falou mesmo? Foi. Então, como que o povo da própria mensagem hoje pode esperar Jesus Cristo com sinais de cravos? Se o William Branham disse, se ele vier desse jeito, eu não aceitaria, se ele viesse assim. Porque o povo deveria ver o ministério de Jesus Cristo num homem que não tinha sinais de cravo. Deus estava cumprindo o seu ministério, de São Lucas 27, 26, 17, 26 a 30, ele estava cumprindo no profeta. E não adianta procurar sinais de cravos nele. Ali estava o ministério do Filho do Homem, num homem. Mas eles estão aguardando que Jesus venha do céu com sinais de cravo para eu casar com ele. Ah, esse é meu marido. O profeta mostrou que o esposo é a palavra revelada. O esposo não é um homem no qual você vai casar. O esposo é a palavra revelada. 101, a festa das trombetas. Esta daqui é tradução de Goiânia, né? Agora, como ele disse que isto apareceria nos últimos dias para trazer o povo de volta à palavra, então a noiva conhecerá seu esposo, conhecerá seu companheiro, a palavra revelada. Gente, isso daqui é o alimento para o povo. Vocês têm que saber, porque se o irmão Branham diz que nós fomos casados, que o Filho do Homem fez o casamento do crente com a palavra, lá por volta de 63 a 65, está na mensagem provando sua palavra, 236, ele diz isto, que o Filho do Homem fez o casamento do crente com a palavra. Quando você casou com a palavra, não era Jesus que tinha sinais de cravos, é a palavra do dia. O casamento, meu irmão, se dá com a mensagem do dia. É casar com aquela revelação que Deus deu naquele dia. E casar não é ficar assim de longe observando. Casar é unir. Entende? Você tem que casar. E casar dá certo. É como uma engrenagem. Ela casa, ela dá certo. Mas aquela engrenagem foi feita para aquela outra engrenagem. A engrenagem, a palavra foi feita para a engrenagem esposa. E ela casa. E aquilo pode dar a rotação certa, porque a casou com a palavra. Então guarde bem, o casamento é feito pela palavra. Não é assim que o irmão Branham ensinou, que o rapaz está casado pela palavra? Nós aguardamos uma cerimônia e que ele vá no cartório e que o juiz de paz faça o casamento deles, mas o irmão Branham diz diferente. O irmão Branham diz, você está casado quando você dá a sua palavra. Então aprende a não dar a palavra. Você começa a namorar com a moça, já dá a palavra, eu me casarei contigo. Não. Namoro não é tempo de dar a palavra. Namoro é tempo de conhecimento. Você vai conhecer aquela moça, você vai conhecer a família da moça, a moça vai conhecer você, conhecer sua família, externamente. Não é tempo de dar a palavra. O tempo da palavra é o tempo do noivado para o casamento. Ali é tempo da palavra. No noivado, você já dá a palavra que casa com aquela moça. Então você vai ter que ver isso, que o casamento, por que não foi feito lá na primeira era? Porque é um namoro, desde a primeira era até a sétima.
Mas na sétima era ouviu-se um clamor. À meia-noite é sétima era. Ouviu-se um clamor. É Mateus 26, 5. Eis aí, vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Agora é hora de casamento. E este foi o ministério de William Branham, trazendo casamento. Mas que jeito nós casamos? Se eu não vi aquele Jesus, e eu casei com ele, eu casei com a palavra. E as pessoas estão preocupadas para casar com um homem. Não, eu casei com a palavra. O Filho do Homem veio fazer o casamento do crente com a palavra. A palavra é Cristo. Então, a palavra não é Paulo, a palavra não é Pedro, a palavra não é Irineu, a palavra não é Columba, a palavra não é Brana. A palavra é Cristo. Só que Cristo, ele não pode vir senão em Pedro, senão em Paulo, senão em Irineu, senão em Martim, em Columba, em Lutero, em Wesley e em Brana. Agora, ele não prometeu casar conosco na primeira era. Ele prometeu dizendo, à meia-noite. A primeira era uma luz lá no início do amanhecer. Mas ele prometeu casar à meia-noite, que é a sétima era. Na sétima era que daria o casamento. E na sétima era é que ele revelaria o novo nome dele mesmo. Agora ele ia revelar o novo nome dele para quem? Para a esposa. Agora, hoje existe esposa que não toma o nome do esposo. Existe hoje aquelas que elas casam, mas não quer o nome dele. Assim tem feito pentecostais. Assim tem feito o povo da primeira e segunda etapa do profeta. Eles dizem que estão casados com Cristo, mas não recebem o nome. No batismo, você recebe o nome de remissão, de redenção. O nome do Senhor Jesus Cristo. Ninguém pode mudar isso. Ninguém pode mudar o batismo. Tem que ser em nome do Senhor Jesus Cristo, porque ali você recebeu o seu sinal de redenção. Você foi redimido. O sangue que te redimiu não foi de Brana, foi de Jesus Cristo. O sangue que te redimiu não foi de um gentil, foi de Deus. É isso que tem que se guardar. O sangue que te redimiu não foi de judeu, foi de Deus. Amém? Estão entendendo? Aí que você vai ver como que você casou. Na era que você casou, Cristo revelou, ele já havia prometido em Apocalipse 2,17 e Apocalipse 3,12, que ele faria conhecido ao seu vencedor o seu novo nome. Ele disse que ia fazer isso. E isto viria numa era, uma grande era que viria. Era a sétima era, quando Deus manifestou em carne em seu profeta, para revelar para nós estas grandes coisas, esses grandes mistérios. Então, hoje, eu estou casado. Você está casado? O William Branham diz aqui que nós estamos casados. Agora, eu estou porque o William Branham diz e eu creio nele. Certo? Está escrito aqui, 236, provando a sua palavra. Escuta aqui, a igreja tem que ser a palavra. Naquele dia, o Filho do Homem se revelará. Para quê? Para ligar a igreja à cabeça, unir o casamento da noiva. O chamado do noivo virá diretamente através disto, quando o Filho do Homem descer e vier em carne humana. Foi quando Deus, o Filho do Homem, desceu e veio em carne humana, chamado Brana. Eles nunca puderam ver isto. Quando o Filho do Homem descer e vier em carne humana, para unir os dois. A igreja tem que ser a palavra, porque é a mesma natureza dele. Ele é a palavra. Cristo é a palavra. A igreja tem que ser a palavra, porque senão não vulcaniza. Por isso que ferro e barro não vulcaniza. Você tem que ser a palavra, assim como Cristo é a palavra. Mas logo se pergunta, que palavra que eu sou? Eu não sou a palavra do Calvário. Eu sou a palavra do dia que eu estou vivendo. É esse dia, eu sou a palavra dos selos, eu sou a palavra dos trovões, eu sou a palavra que foi revelada nesse dia. O casamento dá exatamente assim. Por isso que é espiritual, aqui está claro, não é uma relação física. Relação física é homem e mulher.
Cristo e a igreja é um relacionamento espiritual. Você está casado nesta grande era que viria, onde já aconteceu o casamento. Agora escuta aqui, é o William Branham que diz que nós estamos casados, e nós cremos nisso. O nosso defeito aqui em Franca é que nós cremos. É um grande defeito que nós temos. Nós cremos. Nós não discutimos, nós cremos. Não arrazoamos, nós cremos. É verdade. Ainda é o 236. Provando sua palavra. A igreja tem que ser a palavra. Ele é a palavra. E os dois se unem. Para isso ser feito, será necessário a manifestação da revelação do Filho do Homem. Não um clérigo. Não, eu não sei. Você está vendo o que eu quero dizer? Veja, é o Filho do Homem, Jesus Cristo, que descerá em carne humana entre nós e tornará a sua palavra tão real que unirá a igreja e ele como sendo um, a noiva, e então ela irá para o lar para a ceia das bodas. Bom, foi claro ele dizendo que é Jesus Cristo que descerá em carne humana. Nós já lemos muito esse parágrafo, mas tenho que passar por ele também, para poder esclarecer essa grande era que viria e já aconteceu. Esse grande casamento que viria e já aconteceu. O que está faltando agora é ir para a ceia do casamento, ir para a festa das bodas. Mas o casamento já aconteceu. Agora estamos casados como? Você diz, me mostra Jesus aí. Me mostra Jesus. Que se você está casado com ele, eu estou casado com Jesus Cristo, que é a palavra do dia. Oh, meu Deus do céu, como as pessoas têm dificuldade para ver Jesus Cristo em carne humana. O irmão Branco está dizendo aqui, veja, é o Filho do Homem, Jesus Cristo que descerá em carne humana entre nós. E quando Jesus Cristo desceu em carne humana entre nós, ele chamou Brana. A dificuldade deles é isto. Por isso, quando eles chamaram Brana de Jesus Cristo, William Branham parou de pregar. Por quê? Porque não era Brana Jesus Cristo. Jesus Cristo era Brana. Jesus Cristo estava aqui em carne. Era Jesus Cristo em carne humana. Entre nós, o profeta ainda disse, entre nós. Escuta bem. Isso é para se tornar uma coisa real. Veja, e tornará a sua palavra tão real. Gente, se esta mensagem não é real, eu não conheço mais nada. Esta palavra que o profeta pregou na revelação dos 7 trovões, dentro dos 7 selos, é uma mensagem real. E esta mensagem real é que nos uniu, olha. E tornará sua palavra tão real que unirá a igreja e ele como sendo um, a noiva. E então ela irá para o lar para a ceia das bodas. Amém. Olha o que ele diz agora. Ela já está unida. Ela está casada. Agora espera lá, mas cadê Jesus? Cadê o esposo? Eles estão à espera de um homem. Não. Cadê o esposo? Ela já está casada. Ela é casada com a palavra. Se o rapto der, porque o irmão Branham diz que o rapto é uma revelação. O casamento também era uma revelação. Pensa bem o que acontecerá no arrebatamento, que muitos vão perder, porque o casamento foi uma revelação e as pessoas não entenderam a revelação. Se falam, nós vamos casar, todo crente até da mensagem diz, nós vamos casar com Cristo, vamos com Ele casar e vamos para a festa. Não, nós vamos para a festa, casar não, casar nós já casamos. Entende? Assim diz o profeta, ela já, tudo isso tem sentido, ela já está unida. Veja, vamos para a ceia das bodas, não para as bodas, porque as bodas do Cordeiro chegaram. Por isso você encontra Apocalipse 19, do verso 1 até o 12, está falando das bodas. Das bodas. Do 13 em diante está falando do novo nome. Porque as bodas é dada no tempo do novo nome. E o novo nome é o verbo, é a palavra. Sim, mas espera lá, mas
como chamava o verbo lá no Oriente? Como chamava a palavra lá no Oriente? Jesus. Como chamou o verbo a palavra no Ocidente? Brana. Não temos que ficar contando anedotas, não, nós temos que falar a verdade. O que o povo teve medo de falar a vida toda, porque não tinha revelação, no tempo do ministério quíntuplo da esposa de Cristo aqui na terra, fala-se a verdade porque profetiza aquilo que comeu, come o livrinho e profetiza outra vez, quer dizer, prega o que Brana já revelou outra vez. Não aumente, não diminua, mas prega o que ele pregou. E aqui ele pregou que nós já estamos casados. Agora estamos casados como? É casado com a palavra revelada. Qual a palavra que foi revelada? Era selos, trovões, terceira puxada, visão da tenda, novo nome, que não sabíamos. Isso está revelado. Se não está revelado para uma pessoa, é porque ela ainda não casou com a palavra. Ela não casou, ela está em namorisco com a terceira etapa. E outra coisa que eu queria que você soubesse, como o irmão Branham ensina, cada vez que Deus faz uma coisa, ele não usa um grupo de homens. Quando Deus revelou a palavra através de William Branham, Deus não usou um grupo de homens. Ali existia teólogos no tempo do irmão Branham, e mesmo no ministério do irmão Branham existia teólogo, mas o teólogo não entendia como o irmão Branham pregava. O próprio irmão Branham diz isto, que o teólogo estava crendo que a noiva passa pela tribulação, e o irmão Branham diz, ela não pode passar pela tribulação. Eu não sei como eles podem crer desse jeito, e era teólogo que estava ao lado do profeta. Mas quando Deus revela, ele revela um, Deus faz o trabalho através de um, e os demais se submetem àquele que Deus revelou. Não seria diferente no tempo do ministério da esposa de Cristo, que começou no tempo de William Branham, quando perguntaram para ele, perguntas e respostas sobre o selo 159, terá a noiva de Cristo ministério antes do rapto, irmão Branham? Ele disse, sim, é o ministério da hora. E este ministério está composto de profetas, apóstolos, pastores, evangelistas e mestres. Então, ele já mostrou isso daí. Começou naquele tempo. E eu te pergunto, quando Deus faz um trabalho, ele não revela um grupo de ministros. Você pode ver que mesmo no Brasil, nós temos grupos de ministros dizendo que está pregando a terceira etapa. E com revelações diferentes. Não bate com a revelação que William Branham pregou. Eles não podem encontrar esta revelação, só a esposa encontra. Então, cada pessoa que os ouve deve examinar o que está sendo pregado e ver que Deus não fala por dois ou três. Deus, quando dá uma mensagem, é através de um, e os demais acompanham aquele um. Deus, quando trouxe a mensagem para o Brasil, através do irmão Martins, só trazendo a mensagem, era um, e nós acompanhamos aquele um. Aquele um parou, Deus tinha uma revelação maior para abrir. Deus usou o pastor Joaquim Gonçalves Silva, e aquele ministério foi por todo o Brasil, e 7 nações vizinhas foi evangelizado o Brasil, através daquele ministério. Mas não alcançou a terceira etapa, foi só o evangelismo. Quando Deus traz a terceira etapa à tona, mostrando o Cordeiro saiu do trono, a era terminou, o último eleito já entrou para revelar os 7 selos. O último eleito entrar não é para arrebatamento, é para revelar. Leia primeiro selo 52 e quarto selo 60, tradução de Goiânia. É o que o irmão Branham diz, o último eleito entra para revelar as coisas. Quando o último eleito entrar, a coisa será revelada. Quando o último eleito entrar, a coisa virá à luz. Estou dizendo para você o que eu li lá na mensagem do profeta. É só você pegar, examinar lá outra vez e constatar que esta é a verdade da hora. Deus não tem vários homens, entende? Deus não usa vários homens. Deus sempre usa um homem. É o que o profeta diz, Deus usa o indivíduo. Deus não trabalha com um grupo de homens. Nós temos aí grupos de homens do Brasil que estão procurando apoio na África, procurando apoio no Canadá, procurando apoio nos Estados Unidos. Não, você tem que ter apoio na mensagem do profeta. Eu não estou atrás de apoio de homens grandes, que têm grandes igrejas, grandes ministérios. Para isso, para mim não vale nada. O que vale para mim é a mensagem do profeta. Eu estou apoiado aqui.
Este é o nosso ministério. E as pessoas que desejarem têm que ver isso daí que o profeta pregou. Não, tira eu de cena, veja o que o profeta pregou. Foi ele quem pregou isso daí. Não é honra para mim, nem para outro homem. Nós temos que entender, é quando Deus faz algo, tem que se dar ouvido àquilo. Desde o tempo de irmão Brana, nem o povo que andou com o irmão Brana viu o casamento. Nem quem andou com o irmão Brana. Nós temos aí os homens vindo ainda da América para cá, para o Brasil. Você pergunta para eles sobre 7 trovões, pergunta para eles sobre visão da tenda, pergunta para eles sobre 7º selo, para eles te esclarecer isso daí. Eles andaram com o irmão Brana, mas a revelação eles não alcançaram. Mas bem-aventurado é aqueles que não viram e creram, que não andaram com o irmão Brana, mas crê na mensagem do jeito que foi pregada. Agora, me diga que isso está diferente. Isso aqui é a revelação, ela já está unida. Veja, vamos para a ceia das bodas. Para um pouquinho, ela está unida. Agora vem o crítico e diz, me mostra seu esposo então. Esta é a ação crítica. Foi Brana que disse que ela está unida. E se eu mostrar o meu esposo, você não vai crer. O meu esposo é os 7 selos. O meu esposo é os 7 trovões. É a palavra revelada. Aí você vai na própria mensagem do profeta, ao nascer do sol, 202, ele diz assim, Cristo é os selos. Esse é meu esposo. Cristo é os selos. Que selos? Revelados. Para quem ele revelou? Ele revelou para a sua esposa apenas, não revelou para todo mundo. Uma grande coisa, uma grande era que viria. Veio no tempo do irmão Brana. Nós estamos aqui copiando aquilo que o profeta pregou, porque Apocalipse 10, 8 a 11, diz para nós comermos o livrinho e profetizar outra vez. Quer dizer, comer o livrinho é comer o que foi revelado, porque antes de ser revelado, não se podia nem olhar para o livrinho. Mas depois que foi revelado, você pega o livrinho, que são 7 selos, todas as mensagens, pregadas de 63 a 65, você come aquilo ali e profetiza, quer dizer, fale outra vez. O regozijo que ele tem é interior. Alguém fica esperando uma coisa externa? Não, é interior. Essa segurança interior que nós temos. Estamos casados. Então eu estou te dizendo qual o nome do meu esposo. A palavra revelada. Agora você vem aqui. A palavra revelada estava em quem? Aí parte para um homem. Parte para um homem. E outra coisa, vou ter que entrar nisso outra vez. Uma grande era que viria. Vou ter que entrar. É bem que já está tudo aqui, porque isto é mais do que importante para nós. Jeová Jirê, terceira parte. Vamos repetir outra vez? Isto é bom. Isso é para você ver o que Brana pregou nas entrelinhas e deixou coisas na linha para nós. O irmão Brana sempre falava, 3 homens desceu do céu. Billy Graham, Oral Roberts. E ele não falava. Ele falava o nome dos outros, mas o dele ele deixava de e punha Abraão. Olha bem Abraão. Ele não podia falar, olha bem Bran. Ele dizia, olha bem Abraão. Mas o mensageiro do dia não era Abraão, era Bran. Mas ele não podia falar, esse era o mistério do dia, que as pessoas não percebiam. E note bem que Jesus, quando veio, lá no princípio, o seu nome era hebraico. Ele veio no nome hebraico, pois ele nasceu para salvar os judeus, veio para o que era seus, e os seus não receberam. São João capítulo 1, do 1 a 12. É bom você ler isso. Mas todos quantos o receberam, aí tanto judeu, samaritano e gentil, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Agora, eles receberam a Cristo lá no princípio, e Cristo veio com o nome hebraico, é Yeshua, era o nome dele, quando ele veio. Você deve ter a mente clareada para isso. O nome Jesus é o nome grego, latim, esse é do fim dos dias. E é porque esse evangelho tinha que ser anunciado desta forma. O evangelho é para ser anunciado em 3 línguas. Me parece que é São João 19, verso 20. Hebraico, grego e latim. Está escrito lá, em 3 línguas.
E naquele tempo a língua mais divulgada era o grego. Então foi a língua que foi anunciado o Evangelho, foi a língua no qual foi Lucas escreveu Atos dos Apóstolos. E foi dali que veio também o nome Jesus, que é Iesus, que é o nome latim. E para nós aqui é Jesus, que é no português. Tem que se ver isto. Mas é porque o Evangelho ia ser anunciado dessa forma. Quando estas coisas sucedem, a gente tem que ter luz para isto. E muitos dos judeus leram este título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade e estava escrito em hebraico, grego e latim. Esse daqui, as pessoas muitas vezes criticam de uma coisa que não sabe. Logo veio nos últimos dias alguém trazendo o nome de Cristo em hebraico. Não adianta mais, filho, agora já tem novo nome. Quando você vem na última era da igreja querer trazer nome hebraico para um povo português, para um povo brasileiro, você quer trazer o nome hebraico, Deus já tem um novo nome gentil. Aí que está o novo nome, porque é o tempo da encarnação de Deus. E aí eles despertam, olha, você tem que voltar ao primeiro nome. Quando ele veio, ele não tinha esse nome, e tinha 3 traduções ali na verdade. E nós sabemos que o nome não se traduz. Mas o grego e o latim faz isso. Você pode ver, o nome Luiz deveria chamar Luiz em todo lugar, mas ele no latim é Ludovico. Olha que diferença que tem. Muda. E é assim como veio Yeshua e Jesús no grego e Jesus no latim, que veio de Jesus e para a nossa língua passou a Jesus. E irmão Brana pregou claro isso, é Jesus. Só que agora nesse tempo final, no tempo do casamento, é tempo de novo nome. Irmãos, a noiva é gentia. Vocês têm que entender isso agora, pelo amor de Deus. Se não entender, você nunca mais vai entender. Deus do Velho Testamento dizia para o judeu, ele não pode casar com gente de outra nação. É verdade ou não é? Está escrito desde o princípio que Deus destruiu o mundo antediluviano, porque os filhos de Deus casaram com as filhas dos homens. E você acha que Deus casaria com outra nação? Quando ele mesmo arrumou uma noiva gentia. Se a noiva gentia, no tempo da noiva gentia, a revelação tinha que estar num homem gentil. Senão o casamento estaria errado, contrário às escrituras. A noiva é gentia, me diga que a noiva não é gentia. Se a noiva é gentia, qual é o esposo? É a palavra revelada. Mas a palavra revelada é Malaquias 4. A palavra revelada é Apocalipse 10. Isso que é palavra revelada. É São João 14:12. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará. Aquele que creu em Jesus foi Brana. E que fez obras maiores do que Jesus fez foi Brana. E é bíblico, fará obras maiores do que eu, porque vou para meu Pai. Isto é, vou voltar na condição original, mas aquele que crê em mim vai fazer obras maiores. Amém. Eu começo a pregar, tem tanta coisa, não dá tempo de colocar tudo numa mensagem só. Vou fazer o possível de colocar mais este aqui. Jeová Jireh, terceira parte. Vamos lá, parágrafo 100. Deixa eu te mostrar o que o irmão Brana pregou, que as pessoas leem e não entendem isto. O irmão Brana estava mostrando que Jesus nasceu em abril, porque abril é o mês do Cordeiro, e que ele nasceu em abril. E logo ele começa a falar aqui do nascimento de outra pessoa. Parágrafo 100. Você pode ler, se você tem a mensagem, Jeová Jireh, terceira parte. Quem não tiver, pede para os crentes da Bíblia, que eles fizeram essa mensagem. Os crentes da Bíblia ali no Santa Catarina, né? Eles têm esta mensagem, eles mandaram para mim. Então, só eu quem tenho aqui, mas tem que pedir. Os que interessar, peça para os crentes da Bíblia. Isto é muito bom. Aqui está, parágrafo 100, Jeová Jireh, terceira parte. Ali está mostrado claramente, a noiva da semente real não será chamado de ela, igreja,
sacrifício denominacional de cabra. Não, mas por ele, a palavra manifestada do Cordeiro. Porque ele é a palavra e o carneiro. Não chamado, ele disse, não chamado pelo nome dela, mas chamado pelo nome dele. Ele tomaria um povo de entre os gentios, não pelo nome dela, mas por seu nome. Levaria o seu nome. Oh, que coisa! Por que temes isto então? Um gentio levaria seu nome, o carneiro, não o nome dela, a igreja, não ela, mas ele. Aleluia! As pessoas dizem, você leu, rapaz, não entendi nada. Não notou nada ainda? A revelação como que é? Um gentio, ele falando da noiva gentia, um gentio levaria seu nome, o carneiro, porque Jesus Cristo, com o nome do Pai, ele era o carneiro, lá no princípio, no leste, mas agora Brana era o carneiro, nascido também em abril. Um gentio levaria seu nome, H-A-M, que é o nome de Deus, Elohim, H-I-M. Então, por isso, irmão Brana diz em Abraão restaurado 52 e 157. Ele diz que um mensageiro levaria o nome de Deus. Parte, ele ainda diz, parte do nome de Deus. Olha por que parte. O nome de Deus, Elohim, H-I-M. Então o mensageiro leva o nome de Deus, H-A-M. Parte do nome de Deus, não H-I-M, mas H-A-M. Estão entendendo? Por isso ele levaria o nome. Um gentio levaria seu nome. William Branham nunca disse que ele era o sétimo anjo, William Branham nunca disse que ele era o sétimo selo, e pregou tudo isso. Está ali. William Branham nunca disse que ele era esse anjo, que era Oral Roberts, Billy Graham, e ele nunca disse assim, o outro é Branham. Não, era o mistério do dia, a palavra revelada. Quando aquilo é revelado, Deus está numa carne. O casamento não é, eu não estou casado com o homem Brana. Quem casou com o homem Brana foi a irmã Meda de Broi Brana. Ela quem casou com o homem Brana. Eu estou casado com a palavra revelada, que Deus estava no homem Brana revelando, e eu criei nesta mensagem, eu me uni com ela, me uni com esta revelação. O meu esposo, o seu esposo, é a palavra revelada, mas esta palavra revelada tem o nome de Deus. Ele diz assim, 157, Abraão restaurado, ele é Jeová Deus nesta noite. Aí ele continua, ele é Jeová Deus em minha carne nesta noite. Oh, meus irmãos, será que não dá para perceber a revelação da palavra? Então eu não estou aguardando um casamento que eu vou para o céu casar com ele. Eu já casei com ele, eu casei com a palavra, a revelação do dia. O esposo, assim como a esposa é gentia, o esposo tem um nome gentil. Se o povo pentecostal não engoliu nem o nome de Jesus Cristo para batismo, pensa bem se vai engolir novo nome. Nem o nome de Jesus Cristo que está na Bíblia. Qualquer coisa que você fala, ele diz, então me prova na Bíblia. Então vem cá, me prova você um batismo falando Pai, Filho e Espírito Santo. Não tem. E eu vou te mostrar 4, 5 aqui, em nome de Jesus Cristo. Nem assim eles creem. Agora me prova que eu não estou casado depois destas mensagens, 63, 64, 65, que foi o ano da revelação. Me prova que nós não estamos casados. William Branham diz que está. Nós já estamos casados. E o nosso esposo é a palavra revelada. Não é questão de vir Cristo aqui e olhar nele. Ah, eu casei com Jesus. Conhece meu esposo? Aqui, ó, o Senhor Jesus Cristo. A palavra revelada. Eles estão atrás de homem para isso.
E a questão de Deus é a revelação. Deus quer te revelar. Ele diz: eu sou seu marido, eu sou a palavra revelada, eu sou os 7 trovões que Brana revelou para vocês, eu sou os 7 selos abertos que o Cordeiro abriu, manifestou no tempo do leão e entregou isto para vocês através do 7º anjo. Eu sou a palavra, eu sou o marido, eu sou o cabeça. Agora conversa com eles e vê. O cabeça deles talvez é algum homem do Centro-Oeste, o cabeça aqui do Brasil, o cabeça deles é algum homem dos Estados Unidos, menos a palavra revelada. E tem gente que pode dizer: meu cabeça é Brana. Não, Brana era um homem natural também. Você tem que ver como Jesus e Brana. Você olha na parte de Jesus, era um homem natural que chorava e por dentro era Deus. Brana é um homem natural também que chorava, que tinha fraquezas, mas por dentro era Jeová em carne, por dentro era Elohim em carne. Isso está cheio na mensagem do irmão Brana, sem ele falar o nome dele, porque o mistério da terceira puxada é exatamente isso. Quando as pessoas engastalham no novo nome, é porque elas não estão casadas ainda. Porque eu nunca vi que você casar e não sabia o nome do esposo. Eu já estou casado com Cristo, eu estou casado com essa mensagem, mas qual é o nome do marido? Aí fica assim, que nem aquele mulo. Você não sabe o nome do marido? O esposo? William Branham diz aqui, 101, a festa das trombetas. O esposo, ela conhecerá seu esposo, conhecerá seu companheiro, a palavra revelada. Por isso, o ministério da noiva de Cristo, que é a esposa, agora, esse ministério é entendido pelos eleitos. Assim como a rainha de Sabá, ela conheceu tudo que Salomão tinha. Ninguém conheceu, ela conheceu. Jesus veio e falou sobre Salomão, e falou sobre a rainha, e diz: ela vai levantar no último dia, ela vai condenar esta geração. O irmão Brana também falou que a rainha de Sabá vai condenar essa geração, porque ela veio dos confins da terra para ver um dom. E ele diz: eis aqui quem é maior do que Salomão. E nesse tempo que nós estamos vivendo hoje, é o ministério da esposa. Então, aqui está esse nome, esse título que eu tirei. Eles dizem assim, ele usa muitos títulos sugestivos. É o William Brana que falou. Cada título da minha pregação foi um parágrafo do irmão Brana, foi tirado de um parágrafo. Ontem eu preguei a grande era em Rio Claro. Hoje eu estou pregando o final, por a grande era, mostrando e tipificando que havia uma grande era que viria. No tempo de Salomão já estava provando, vai vir uma grande era. Era a era da revelação dos selos, dos trovões. Aquilo já estava provando. E que o mistério não era revelado para todo mundo. Havia muita gente boa em Israel, mas teve que vir uma gentia. Você entendeu? A rainha de Sabá, ela teve que vir, era uma gentia, para poder conhecer o mistério da vida de Salomão. E aqui, a rainha de Deus teve que vir para conhecer os mistérios que estavam no coração de Deus, mas estava naquele que era maior do que Salomão no século XX, Deus em William Brana. Eis aqui quem é maior do que Salomão. Você tem a mensagem que o irmão Brana pregou? Você acha que o irmão Brana pregou a mensagem, eis aqui quem é maior que Salomão, para repetir que foi até Jesus Cristo só? Não, aquilo foi no Oriente, aqui agora era no Ocidente. Ele estava pregando, eis aqui quem é maior do que Salomão, é porque aquele título estava nele. Eis aqui, esse ministério, aqui, da revelação dos selos, dos trovões, da terceira puxada do novo nome, esse ministério é maior do que Salomão. É isso daí, quando ele pregou, quem é este Melquisedeque? Você acha que ele estava apenas pregando quem é este Melquisedeque, falando do Melquisedeque que conversou com Abraão? Não, aqui outra vez, quem é este Melquisedeque? Não quem é este Brana. Não, quem é esse Melquisedeque? Melquisedeque não teve princípio nem fim. William Brana teve princípio e fim. Jesus teve princípio e fim. Seu corpo natural. Mas eis aqui quem é maior.
o que estava dentro dele, a revelação que estava dentro de William Branham, não tinha princípio nem fim. É isto, eis aqui quem é maior do que Salomão. Amém? E nessa era, eu te digo, eis aqui quem é maior do que Salomão. A revelação que William Branham pregou, e nós carregamos esta revelação, eis aqui, quem pode vir? Cadê a rainha de Sabá hoje? Será que a rainha de Sabá é o irmão Hugo, o irmão Carlos? E os outros que já passaram por aqui? Cadê a rainha de Sabá? Para ver um homem? Não. É para ver o que está dentro do homem. Não é para ver um homem é falho, todo homem é falho. Mas é para ver a mensagem do homem, a mensagem que manda. Então, cadê a rainha de Sabá hoje? Quando eles estão por aí dizendo, olha, quebra esses CDs, põe fogo nisso daí. O eleito está chorando em cima dos CDs. O eleito está dando graças a Deus. O eleito está achando ruim uns que nem querem emprestar o CD para eles. Porque eles têm medo de emprestar o CD e eles riscar o CD e eles perder. Que zelo as pessoas, enquanto os outros estão quebrando. Já teve pregador que chegou na frente da congregação, você sabe o que eu faço com uma coisa dessa? Só que, ó, tal. Sem temor de Deus. Lá dentro tem nome de William Branham, nome de Jesus Cristo. Entende? Lá está lá dentro. O novo nome está lá dentro do CD. E tal. E a igreja, do seu lado crítico, ao lado do pastor. Um cego guiando o outro cego. Eles não podem ver, eles não dão atenção. No tempo do irmão Branham foi assim também. O irmão Branham falou que era fitinhas, vocês precisam das fitinhas. Isso é o alimento. E me diga o que eu estou pregando que Branham não pregou. Se o que eu pregar Branham não pregou, pega meu CD e quebra. Queima ele mesmo. Mas se Branham pregou, você vai encontrar comigo no dia do juízo. Lá você vai ver. Se você não aceita agora, quando a graça, o cordeiro desceu dentro do leão, e você não aceita agora que o leão da revelação está dentro da esposa de Cristo, naquele dia você vai ter que encarar essa esposa como sendo a que vai julgar o mundo, de São Paulo. São Pedro falou sobre isto, e nós vamos julgar o mundo. Seríamos indignos de julgar as mínimas coisas, diz a Bíblia. Nós vamos julgar o mundo. Então deixa que esta coisa cele em seu coração. A grande era que viria era a era da revelação dos 7 selos, dos 7 trovões, do novo nome, a palavra falada, estava tudo ali, visão da tenda, tudo cumprido na grande era que viria, que Salomão estava mostrando isso, estou fazendo isso aqui, e uma gentia está chegando aqui, a rainha de Sabá, está vindo. Por que não vieram de dentro do próprio Israel, os admiradores, chegar e admirar? Não, a rainha tinha que vir, porque estava apontando, tanto o Salomão como a rainha de Sabá, estava apontando para um ministério nesse último dia, de William Branham e a esposa de Cristo, a esposa da palavra revelada, que estaria nesse dia final, vindo dos confins da terra, do fim do mundo. Americanos, fica sabendo, quem crê nesta mensagem, que eu estou pregando de novo nome, o último eleito entrou, Cordeiro saiu do trono, converteu em leão, revelou 7 selos, a era terminou para isto acontecer. Sabe quem somos? Rainha de Sabá. E vocês viveram aí nos dias do grande Salomão, Deus em William Branham, revelando os mistérios, mas vocês não aceitaram, vocês estavam perto dele como Israel estava perto de Salomão, mas o que teve que admirar a mensagem foi a rainha de Sabá, é o povo brasileiro aqui admirando a mensagem, a revelação que Deus deu através de William Branham. Amém. Senhor, agradecemos por esta palavra. O mundo pode não entender, mas a grande era que viria era esta era, a era da mensagem, da palavra revelada,
dos 7 trovões revelados dentro dos 7 selos, do novo nome que o Senhor tem entre os gentios, da noiva gentia, que recebe a palavra neste dia e recebe o nome gentil, porque a palavra revelada está no nome gentil, porque ela é gentia. Ó Deus, obrigado por esta luz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.